Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa segunda-feira selvagem, em que a BTC faz um fundo descendente. Agora, dia 24 de janeiro, 11 horas e 55 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 7h55. Gente, eu estou no gráfico mensal justamente para deixar bem claro para vocês que a movimentação da BTC tá absolutamente saudável no mensal. A gente simplesmente testou a mediana do canal de Keltner na projeção. Ambas as linhas da nuvem de Shimoku seguem esverdeadas e ainda querendo abrir a boca de jacaré aqui. E é o que vai acontecer, já que a gente está literalmente lambendo a base de uma grande canaleta virtual de alta que tem como alvo, no mínimo, a faixa de 80 mil dólares, quiçá 100 mil dólares ou mais no desdobramento que vai ser a estocada final dessa onda 3, né? A gente fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 que está se desenhando, que vai bater na faixa de 80 mil dólares no mínimo. Depois uma onda 4, que vai fazer a BTC cair de 80, talvez 100 mil dólares para a faixa de 70. E uma onda 5, que vai levar a BTC para cima de 100 mil dólares. Mas isso é outra história. Mas eu quis mostrar esse gráfico mensal para vocês verem que beijar a mediana do canal de Keltner é uma movimentação absolutamente normal dentro de uma canaleta virtual de alta. Não, a BTC não perdeu o seu viés de alta nessa corrida de touros. Esse fundo mais descendente em relação à estocada de ontem, que fez a mínima em 34.008, agora a gente está em 33.489, é perfeitamente normal dentro dessa mega volatilidade do mundo cripto. A gente está testando aqui uma camada de suporte que foi testada entre maio de 2021, aqui ó, deixa eu tirar isso aqui. A gente está testando uma camada de suporte que foi testada entre maio de 2021 e 21, 22 de julho de 2021, para depois se livrar dessa camada e depois que ela se livrou, ela buscou o all-time high em 69 mil dólares. É possível que a gente dê uma agulhada para a faixa de 30 mil dólares? É, porque aqui ficou estocando em direção a 30 mil dólares, mas no gráfico semanal, o RSI estocástico está literalmente deitado no chão. As forças vendedoras estão muito próximas de esgotarem completamente o seu ímpeto. E se isso acontecer, a gente vai se desdobrar numa mega pernada impulsiva que vai, no mínimo, levar a BTC para a faixa de 80 mil dólares. Os noticiários só dão conta desse aumento da tensão russo-ucraniana, mas a BTC ela atingiu o nível máximo de correlação com a Nasdaq, que tinha aberto os futuros no final do domingo positivados, mas depois ela entrou no mau humor e abriu com sangue nos olhos, agora está caindo menos 0,82 e arrastou a BTC junto para fazer esse fundo descendente. É possível que a BTC dê umas estocadas para a faixa de 30 mil dólares, que foi as estocadas dessa camada congestional aqui de maio de 2021 até 21 de julho. Então a gente está repetindo esse padrão aqui, que tá coincidindo com esse padrão aqui que precedeu o pump até o all-time high, que foi justamente de maio a 21 de julho de 2021. E agora em 2022 a gente deve repetir esse padrão. Esse ímpeto vendedor, essa selvageria não vai durar muito tempo. Eu avisei aqui que o grau de correlação entre a BTC e a Nasdaq atingiu o máximo, ou seja, isso em algum momento vai ceder. A BTC ela está muito sensível num primeiro momento a esse crash do mercado financeiro tradicional. Desde o topo da Nasdaq até agora, a Apple já perdeu mais de $500 bilhão em market cap. E é muito provável que uma parte, ou boa parte de toda essa dinheirama que está sendo drenada do market cap das big techs acabem aportando no mundo cripto. Esse efeito manada, essa selvageria está abrindo oportunidades épicas. É difícil para a natureza humana comprar o mergulho,
Mas o fato é que comprar a DOT a 16, tá 16,24. Gente, eu ouso afirmar que vocês nunca mais vão ver a DOT abaixo de $20 depois que essa pernada corretiva terminar. Comprar a Luna abaixo de 70, a Atom está se segurando ali nos 30 ainda. No Natal ela trabalhava na faixa de 24, 27 e não consegue perder os 30. Por isso que eu falo, quando vier a pernada impulsiva, a Atom vai catapultar para 40, aí quem saiu a 30,20 agora no desespero vai reembarcar pagando 40. Esse procedimento de desembarque e reembarque só tem o condão de dilapidar o patrimônio cripto de vocês. Comprar Sol a 82, uma altcoin que já valeu mais de 200. Então assim, é um regalo atrasado de Natal. Na minha leitura, isso aqui é uma insanidade. Não tem como se sustentar cotações desse nível. Isso aqui, a gente está testando o elástico da VWAP mensal ao extremo. Toda vez que a BTC esgarça essa banda de VWAP, ela volta com um efeito elástico em direção a, no mínimo, a VWAP, que baixou para 41.517, a VWAP mensal. Toda vez que ela esgarça, como aqui, ela volta para a VWAP mensal rapidamente. Eu até acho que a gente vai voltar e dar uma estocada na VWAP mensal na altura de 41.500 até 42 mil dólares. Fazer um fundo duplo ou um triplo, né? Porque a gente está meio que desenhando já um fundo duplo meio disforme. Aí bate na mensal, faz um fundo triplo, um WV, para aí sim buscar a nuvem de Ishimoku aqui no seu centro gravitacional aqui em torno de 48 mil dólares. Gente, essas cotações são insustentáveis, isso não vai durar por muito tempo. Eu sei que a natureza humana tem dificuldade de comprar o mergulho, mas é isso que a gente deve fazer, comprar com cheiro de sangue nas ruas e vender ao som dos flautistas. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com XRP, ADA e Shiba Inu, que são outras altcoins que estão dando pontos de entrada assim, sem precedentes. Eu sei que eu venho falando isso desde do fundo na altura de 45 mil, mas a violência desse mercado impõe esse nível de volatilidade que a gente tem que reverter isso a nosso favor e não desembarcar num momento crucial como esse, em que os indicadores apontam uma completa exaustão das forças vendedoras e que isso só pode redundar num mega pump, já que os alavancados estão sendo, no sentido long, né, estão sendo literalmente exterminados. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP e Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.